Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, os teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus me trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem está falando é a Maria Silva. E eu decidi, irmãos, gravar este depoimento, né, para fortalecer a fé de vocês que por algum momento passa por situações difíceis. Vocês que acompanham ali o nosso canal, José Augusto e Maria Silva, sabem um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória de vida. E eu quero dizer para vocês que vale a pena a gente ser fiel ao Senhor. Vale a pena a gente continuar independente do tamanho da nossa luta e das nossas dores. Lá no meu canal eu coloquei um pouquinho da nossa história, parte 1, e eu não terminei a história, parte 2, que fala um pouquinho, irmãos, de quando eu conheci o meu esposo, né? Como eu já havia falado no vídeo anterior, nós éramos cantores de forró, nós dois. Conheci ele num bar e a gente cantávamos juntos. E teve um certo tempo que Deus, Ele permite que nós passamos por situações para entender o propósito de Deus. Nós não éramos conhecedores da palavra e nós tivemos a separação, que eu falo lá no nosso canal, na nossa história, parte 1. E nesse período que a gente separou, ele refez a vida dele, eu refiz a minha. Depois de 5 anos, né, a gente se reencontramos. Vou fazer um resumo porque tem lá no canal contando a história. E quando a gente se reencontramos, irmãos, a gente se demos a oportunidade de ficarmos juntos de novo. E ali o Senhor Jesus, Ele tinha algo para nós dois, Ele tinha uma história para nós dois. E eu fui morar com Ele, passamos por várias situações difíceis, até que chegou um tempo, eu falei, eu cansei de sofrer, né? E meus pais já estavam indo para a igreja, e eles me chamaram para ir na igreja. E eu fui, né? E quando eu cheguei na igreja, eu sempre falo isso quando eu vou nas igrejas, que a diferença de quando a gente entra numa igreja para procurar verdadeiramente Jesus, a gente sai leve, a gente sai com o coração em paz. E no forró não, eu cantava forró, eu levava alegria para as pessoas, mas eu precisava ser alegre, eu precisava ter alegria, eu precisava ter paz. E na igreja foi diferente, porque a Bíblia já diz que o fardo de Deus, ele é leve, ele é suave, né? Então, quando a gente entra na igreja com fardo pesado, o Senhor Jesus, ele nos dá um fardo leve. E assim eu fui, conheci Jesus, comecei para a igreja. E eu comecei a orar pela vida do meu esposo, né? Para que ele conhecesse também esse Jesus. E depois de um tempo orando por ele, ele
também se converteu a Cristo. Porque Deus, ele tinha feito uma promessa, que Deus iria levantar, iria trazer ele para a presença do Senhor. Só que muitas pessoas desacreditam da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas falavam para mim desistir, que não valeria a pena, que não adiantaria eu estar orando, porque ele não queria nada com Deus, ele não queria nada com a vida. Só que, irmãos, quando a gente está debaixo de uma promessa, ela acontece, passa os céus e a terra, e a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E ali eu continuei orando pela vida dele, e graças a Deus o Senhor Jesus foi dando força, foi me dando sabedoria. E depois de um tempo, eu já mais ou menos uns 2 anos na presença do Senhor, 2, 3 anos, ele veio para os caminhos do Senhor também. E foi aonde ele conheceu a Jesus. E dali em diante a nossa vida melhorou muito. Depois que ele aceitou Jesus, a gente casamos. E passou mais ou menos uns 3 meses de casado, eu descobri a minha gravidez. Que era um sonho da gente, né? E depois de 3 anos que a gente estávamos juntos, eu nunca engravidava, eu não conseguia engravidar. E depois que ele veio para Jesus, que a gente casou, dentro de 3 meses, o Senhor Jesus me deu a boa notícia que eu seria mãe. E foi o nosso maior sonho, né? Foi a nossa maior alegria. E ainda quando o médico falou que seria um menino, né? Foi o nosso maior sonho. E quando eu estava grávida, mais ou menos de uns 6 meses, ele se afastou dos caminhos do Senhor. E nesse período, irmãos, começou a minha luta de novo pela vida dele. E graças a Deus o Senhor prepara pessoas para nos ajudar, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, que hoje são os meus pastores, para a glória de Deus. E eles me acolheram, me abraçaram e falou, a gente vai entrar nessa guerra junto. E nós 3, irmãos, entramos na guerra. E começamos a orá-lo por ele, buscar por ele. Até que teve um dia que ele pediu ajuda, porque ele já não estava mais aguentando. Porque quando você se afasta dos caminhos do Senhor, irmãos, a luta ela é muito maior. E é muito difícil você conseguir voltar para casa de volta do Pai. E ele pediu ajuda para minha mãe, que na época ela era missionária. E minha mãe abraçou, né, de braços abertos ali, falou, vem, a gente vai cuidar de você. E foi isso, irmãos, que eles fez, né? Eles abraçaram ele, cuidou dele como um filho. Trouxe para dentro de casa, a gente ficamos ali mais ou menos uns 2 anos de favor na casa da minha mãe, porque ele tinha perdido tudo. E depois que ele voltou para Jesus, irmãos, depois de 2 anos ele no mundo, que ele voltou para Jesus, foi coisa de meses. O Senhor Jesus, ele restaurou tudo que a gente tinha perdido. Ele deu nossa casa, ele nos deu um carro, ele nos deu a paz, que isso não tem preço, né? E a gente começou a viver as promessas de Deus, uma felicidade muito grande, que não tem coisa melhor quando um casal serve ao Senhor, quando os 2 andam no mesmo propósito. Só que a gente sabe, irmãos, que no meio da caminhada a gente vamos passar por momentos difíceis, momentos de luta. E quando eu achei que a minha vida estava perfeita, foi quando ele descobriu a doença, né? Ele começou a sentir bastante dores. Meu esposo, para quem conhecia, era um rapaz bem forte. E ele começou a emagrecer bastante. E ali ele começou a emagrecer, sentia dores. E eu falava para ele ir no médico, para ele se cuidar. Até que teve um dia que ele estava trabalhando. E o pessoal da empresa dele falou que era para marcar médico para ele, porque ele não estava bem. E ali, irmãos, marcaram consulta para ele. E nesse dia, eu nunca esqueço a data, né? Foi no dia 13 de agosto do ano de 2021, quando ele chegou com o diagnóstico, que infelizmente ele estava com câncer. E ali, irmãos, para mim, a minha fé abalou muito. Eu chorei muito, eu sofri muito, eu senti muito. E ele falava para mim, para com isso, Maria. Você tem que ter fé. Você não sabe que Deus, ele pode fazer todas as coisas, que Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Só que eu, como ser humano, eu estava muito abatida, mas eu olhei para ele e eu falei, meu Deus, ele está dentro do problema e ele não está tão abatido quanto eu, que estou por fora do problema. E ele sempre passou muita fé, muita determinação de que Deus, ele tem poder para mudar. E ali ele começou o tratamento, né, irmãos? De rádio, de químio. Foram 6 sessões de quimioterapia. Foram 28 sessões de radioterapia.
E até que teve o preparo para a cirurgia, foi tudo muito rápido. E quando ele foi para a cirurgia, o médico tinha falado para ele que talvez ele iria ficar com a bolsa de colostomia. Só que ele sempre, aquele homem de fé, ele falou para mim: Maria, eu não vou ficar, porque eu creio no poder de Deus. E ele sempre teve muita fé nisso. Só que, irmãos, às vezes a gente quer algo, pede algo para Deus, a gente quer algo, mas o Senhor Jesus, ele faz conforme Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E depois que o meu esposo passou pela cirurgia, foram quase 6 horas de cirurgia, ele desceu e infelizmente ele precisou ficar com a bolsinha. No primeiro dia foi tudo muito novo para nós dois, né? Ele estava com seus 37 anos, 38 anos, então foi tudo muito novo, muito estranho. Mas o Senhor Jesus, ele vai nos dando força, porque ele só dá aquilo que a gente possa suportar. E até então, depois que ele operou, a gente foi para casa. E quando chegou em casa, irmãos, passou mais ou menos um tempo que ele estava em casa, umas 2 semanas. Ele começou a inchar bastante. E ali eu fiquei preocupada e eu falei para ele para a gente ir ao médico, porque não era normal aquele inchaço. E quando a gente chegou no médico, infelizmente o médico pediu os exames e falou: olha, os 2 rins dele parou. Então ele vai precisar urgente iniciar aí a hemodiálise. E ali começou uma outra luta. Ele ficou internado no dia 16 de outubro, ele teve a primeira internação, a qual ele ficou 15 dias no hospital, irmãos. E eu ali com ele os 15 dias. E a gente começou a nossa luta, né? Eu já visitava a minha casa, eu ia visitar o meu filho, né? Já não tinha mais uma vida. Aquilo tudo que eu sonhei, que eu tinha de maravilhoso, de repente começou a desmoronar. E eu comecei a cuidar dele, me dedicar a ele, né? Eu estava trabalhando, eu pedi a conta no serviço para poder cuidar dele, para me dedicar a ele. E quando foi em novembro, ele teve alta, ou em outubro ele teve alta do hospital e foi para a clínica de hemodiálise. Começou o tratamento de hemodiálise. Só que ele continuou inchando bastante. E aí ele voltou para o hospital e teve outra internação. E nessa outra internação dele, o médico falou: olha, a gente vai precisar levar ele para cirurgia de urgência, para ver o porquê que ele está inchando bastante. E quando eles levaram, irmãos, ele ainda falou para mim: olha, a gente vai levar o seu esposo. Só que se a gente abrir e ver que tem vestígios da doença, a gente vai mandar ele para casa, porque não tem mais o que fazer. E ali ele entrou para a cirurgia. E uma outra cirurgia que tinha durado 6 horas, nessa daqui foi coisa de 1 hora, 1h30. A médica me chamou de volta. E quando ela me chamou, ela falou para mim que infelizmente não tinha mais o que fazer. Aos olhos da medicina, já não tinha mais jeito. E ali eu não iria contar para ele isso, porque ele sempre foi um homem de muita fé. Ele nunca questionou, ele nunca duvidou, ele nunca blasfemou, ele jamais murmurou, ele sempre teve fé. E quando eu voltei para o quarto, ele falou para mim, ele falou: meu amor, já era, né? Diz a médica que não tem mais jeito. E ali eu me desmoronei chorando. E eu falei para ele: por que você está falando isso? E ele disse que ouviu, né? Quando ele acordando da anestesia, ele ouviu os médicos comentando entre eles. Só que ele ficou um pouquinho triste, irmãos, mas ele não abateu a fé. Ele continuou acreditando. E ele falou para mim: Maria, Deus, ele tem poder para mudar isso. Então eu vou descansar o meu coração. Irmãos, era muito lindo, incrível a fé que ele teve. Muito, muito mesmo. E quando foi, eu pedi alta para o médico, na verdade, no mês de novembro para dezembro, eu pedi alta para a gente poder ir para casa. E quando a gente estávamos em casa, em dezembro, ele continuou sentindo bastante dores. E quando foi no Natal, no dia 24, ele teve uma crise muito forte de dor, irmão, muito forte. A gente levamos ele para o hospital. E quando chegou lá, os médicos aumentou a dose da morfina. Falou: a gente só vai aumentar a dose da morfina e ele pode ir para casa.
E eu lembro que no Natal a gente tinha programado tudo para fazer na igreja e infelizmente não deu certo por conta das dores. E eu desci, irmãos, para a igreja e eu orei a Deus e eu falei para Deus, eu falei: Senhor, me dá o prazer de passar o Natal e o Ano Novo com Ele, porque eu sei que o Senhor vai levar. Porque a gente sabe, irmãos, Deus, Ele não deixa a gente enganado. Todas as vezes que eu orava pedindo resposta para Deus, a gente ia na palavra, Deus sempre mostrava. Deus mostrou para mim, mostrou para os meus pastores, para as pessoas que estavam ali ao nosso redor. Então eu tinha certeza do que iria acontecer. E eu fiz um pedido como a filha faz um pedido para o pai. E eu pedi para Deus: Pai, deixa Ele ficar comigo nesse Natal e nesse Ano Novo. E quando foi no Natal, depois que a gente chegamos no hospital, dali em diante, irmãos, ele ficou muito ruim todos os dias. A gente começou uma luta travada de ir para o hospital, voltar. E quando foi em dezembro, um pouquinho mais ou menos depois do Natal, lá para o dia 28, eu fui levar ele, porque ele estava com dor, e o médico falou para mim: olha, você leva o seu esposo para casa, passa as festas com ele, passa a virada do ano com ele, mas na primeira semana de janeiro eu preciso que você traga ele para mim. E a gente vai precisar fazer uma nova internação. Eu falei: tá bom. E foi isso que aconteceu, irmãos. Quando foi na primeira semana de janeiro, ele ficou bem ruinzinho, né? A mãe dele é da Bahia. E aí ela veio para me ajudar a cuidar dele. Ela tinha vindo, né, no período da cirurgia. Me ajudou muito, muito mesmo. E dessa vez a gente tentou para ela não vir, porque a gente sabe que é um peso, irmãos, para uma mãe ver o sofrimento de um filho. E eu via o sofrimento dele. Então a gente tentou de tudo para ela não vir, mas mãe é mãe. E ela veio. Só que no dia que ela chegou, eu fui internar ele, na primeira semana de janeiro, como a médica havia pedido. E quando eu cheguei lá, foi um sábado. Ele passou o sábado e o domingo bem. E quando foi na segunda-feira pela manhã, a médica me chamou, tinha pedido uns exames, e ela me chamou e ela falou para mim: Maria, eu não queria te dar essa notícia, mas infelizmente o seu esposo só tem alguns dias de vida. Só que, irmãos, quando ela falou isso para mim, a gente imagina o quê? Que é dias. A gente imagina que pode ser semanas, que pode ser meses. Nunca sabe, porque realmente somente quem sabe o dia certo e a hora certa é Deus. Só Ele tem poder para saber. E quando ela me falou isso, eu liguei para minha família, liguei para a família dele. E aí o pessoal da minha família foram lá, viu ele, conversou com ele. E quando foi na terça-feira, a família dele estava indo para lá, para o hospital, para ver ele. Só que quando foi na madrugada da segunda-feira, ele teve muita crise de dor o tempo todo. Ele gritava de dor, ele tinha muitas dores fortes. E quando foi pela terça-feira de manhã, irmãos, já era mais ou menos umas 6 e pouco da manhã. A médica falou para mim: Maria, a gente está pensando em aplicar sedação no seu José, para que ele possa não sentir essas dores, para que ele possa descansar. E eu falei para ela que eu não aceitava, que eu não queria, que eu não iria assinar, porque eu queria que ele soubesse que eu iria estar ali do lado dele até o último minuto. E foi assim que eu fiz. Quando foi mais ou menos umas 6 e pouco da manhã, ele deu uma cochiladinha. Irmãos, isso aqui é para quem crê. É para quem acredita que Deus, Ele revela e Deus, Ele mostra o que vai acontecer. Quando foi umas 6 e pouco da manhã, ele conseguiu cochilar um pouco depois de um calmante que a médica deu. E nisso eu me encostei um pouquinho onde eu dormia. E eu cochilei também. Só que nisso que eu fechava os olhos, eu via ele com a roupinha que ele fazia hemodiálise. E eu via 2 anjos. E ele ali no meio. E ali eu questionava, eu falava para Deus: Senhor, se a tua palavra diz que o Senhor tem vestimentas brancas para nos dar, por que ele não está de branco? E ali, irmãos, eu ouvi a voz de Deus falando para mim: todos os pecados dele foi perdoado. E sou eu, Deus, que estou preparando as vestimentas brancas dele hoje. Na hora que eu ouvi essa voz, eu acordei, porque ele começou a gritar de dor. E nisso que ele começou a gritar,
ele chamando pela família dele, ele chamando pela mãe dele. E ela estava no caminho vindo para o hospital para ver ele. E nesse momento que ele começou a gritar, eu peguei ele no meu colo e eu comecei a cantar para ele o hino. Que não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. E eu comecei a cantar o louvor para ele. Só que nisso ele foi fechando os olhos. E chegou um momento que ele fechou os olhos e eu deitei ele na cama. Nesse momento que eu deitei ele na cama, eu falei para minha mãe, eu falei: mãe, ele acabou de dormir, então eu vou tentar descansar um pouquinho. E na hora que eu mandei para minha mãe essa foto, ela mandou para mim: filha, ele não está dormindo. E eu não queria aceitar, irmãos, que ele tinha partido ali naquele momento nos meus braços. Mesmo que Deus já tinha me mostrado, que Deus já tinha me falado. E ali realmente, quando minha mãe falou isso, eu olhei para a foto e não tive coragem de olhar para ele. E chegou um momento que eu me levantei e fui até ele. E eu vi que realmente ele tinha descansado no Senhor. Só que eu tinha falado para Deus que se isso acontecesse, eu ia continuar crendo, eu ia orar, eu ia falar para Deus, como diz na palavra: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que quando a gente se vê dentro da situação, irmãos, não dá. E eu comecei a chorar bastante, eu gritava, eu pedia para Deus que eu queria ele de volta, para Deus me trazer ele de volta. Só que os planos de Deus não é os mesmos que os nossos. Porque eu lembro que quando ele estava afastado dos caminhos do Senhor, eu fiz uma oração a Deus. E eu falei para Deus: Senhor, me dá o prazer de ganhar ele para Jesus, nem que depois o Senhor leve. Mas não deixe eu perder ele, Senhor, para o diabo. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer vê-la bem, independente da situação, independente de tudo. E eu sei que para a pessoa estar bem, ela tem que estar em Cristo Jesus. Então foi fruto de uma oração minha de 4, 5 anos atrás, que eu vim colher agora. Porque Deus, Ele não nos prometeu, irmãos, cura, mas Ele nos prometeu uma vida eterna em Cristo Jesus, quando a gente verdadeiramente acredita nisso. Eu falo sempre da passagem do rico e de Lázaro. Lázaro, ele não ficou curado, mas ele foi descansar no seio de Abraão. Então nem sempre Deus vai trazer cura para você. Ah, eu quero uma cura. Não, às vezes o que Deus tem para você é a salvação da tua alma. E ali depois que ele descansou no Senhor, eu fiquei muito ruim. Chorei muito, muito. Para mim foi uma luta muito difícil, irmãos. Porque a gente tinha um filho que estava com 5 anos. E para me chegar e contar para o meu filho isso. Só que meu filho também já sabia, porque Deus já tinha mostrado para ele. Uma vez eu tinha vindo em casa pegar roupa e meu filho começou a chorar do nada. E eu falei para ele: Pedro, o que foi? E ele olhou para mim e falou: mãe, sabia que meu pai vai morar com Deus? E eu falei: por que você está falando isso, filho? Ele: porque eu sei. E ele me abraçou e chorou muito falando isso para mim. Então ele sabia o tempo todo também. Deus tinha mostrado para ele isso. E ali, depois que ele descansou, a família dele chegou. Minha sogra ainda conseguiu ver ele, infelizmente já sem vida. E meus pais ajeitaram tudo, irmãos. A gente velamos ele na nossa igreja, que foi um lugar que ele aprendeu muito, que ele cresceu muito, que ele amava muito todo o pessoal da igreja. E eu agradeço a todos. Eu agradeço à empresa Guilherme, que cuidou dele, que abraçou a causa dele. Eu agradeço ao pessoal da minha igreja. Eu agradeço a todas as igrejas que oraram por ele, que sempre mandaram uma ajuda. Irmãos, teve pessoas que ajudou muito a gente, porque só quem passa por um tratamento sabe o quanto é difícil. Ah, era no hospital público? Era no hospital público. Mas a gente gastávamos muito com remédio. A alimentação dele era diferente. A gente gastávamos muito para levar para o hospital, que ele não tinha condições nenhuma de ônibus, então ele ia de Uber, a gente pagava Uber para levar, pagava Uber para voltar. E Deus, Ele cuidou nos mínimos detalhes. Deus preparou pessoas verdadeiramente para ajudar a gente, para andar com a gente, para caminhar com a gente. E depois que ele descansou, eu confesso que na primeira semana, para mim, foi tudo bem.
eu me levantei, eu falei, eu não vou parar, eu vou continuar adorando, não vou desistir. Só que, irmãos, no começo é como se a gente não tivesse, não conseguisse conciliar o que realmente aconteceu. E eu ia responder na agenda, eu continuei, eu falei que eu ia continuar. E depois de quase 7 meses, né, da morte dele, eu confesso que tem dias que é bem difícil. Tem dias que eu choro bastante, tem dia que eu sinto bastante. Não só eu, mas todo mundo que está ao nosso redor, que conhecia ele, que convivia com ele, né? Tem o seu dia que bate saudade. Só que a gente se apega à boa lembrança, que ele foi um homem que tinha 1001 motivos para desistir, mas ele continuou. Então o que eu quero dizer através desse vídeo, irmãos, é que você às vezes passa por uma situação tão simples e você mesmo torna essa situação bem complicada. E ainda que a sua situação seja bem complicada, não vale a pena desistir. Não vale a pena desanimar. Porque Deus, ele vai além da medicina, se o seu problema for na área da saúde. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, se o seu problema for na vida financeira. Deus, ele é um Deus que ele restaura os nossos sonhos, ele muda as nossas histórias. E hoje eu poderia falar assim, Deus não curou meu esposo. Ele não curou, mas ele salvou. E este é o melhor propósito, é a nossa salvação. É a gente não desistir. Então, independente da sua dor, independente da tua luta, mesmo que eu perdi, eu profetizo na tua casa vida. Mesmo que eu perdi, eu profetizo na tua casa mudança. Eu creio que Deus, ele restaura. Eu creio que vai entrar cura sobre a tua casa neste momento. Vai entrar restauração. Deus, ele abre porta onde não tem porta. Então, não desanima, não se desespera. Somente confia que Deus, ele vai restituir tudo que foi perdido. E hoje eu vivo bem com Cristo Jesus, ainda que eu sinto muito a dor, eu sinto muita falta dele, mas eu oro todos os dias e peço para Deus me permanecer de pé, para que naquele grande dia eu possa encontrar com ele.